Olá, pessoal, bom dia. Professor Leandro de volta depois dessa eleição, né, que fez uma coisa meio louca e caramba, cara, parecia até final de Cruzeiro e Atlético aqui em Minas, Flamengo e Fluminense, Flamengo, com Palmeiras, Corinthians, Bavi, Grêmio e Inter. Mas independentemente da brincadeira, o importante é entender que as eleições encerraram, né? Tivemos a vitória do candidato Jair Messias Bolsonaro. E hoje, esse vídeo eu vou falar o porquê que o PT perdeu essa eleição. A minha análise ela não vai ser apenas de um cunho político, ela vai ser de uma análise mais mercadológica e também estratégica, até para você que votou no PT, você que é partidário e não entendeu o porquê que o PT perdeu. Bom, vamos começar da seguinte forma, eu vou fazer uma puxada de orelha, tá legal? Eu vou fazer uma puxada de orelha aqui da seguinte forma. Primeira coisa, é uma brincadeira, mas existe um cunho de verdade em cima disso. Quando se diz que o Bolsonaro não ganhou e sim que o PT perdeu as eleições, isso é verdade. Aí você me fala assim, mas não, o Bolsonaro ganhou sim, mas não é isso. O maior derrotado de todos nessa eleição foi o Alckmin. Foi o PSDB. Veja que o Alckmin e o PSDB possuíam a maior fatia de tempo. Basicamente o seguinte, se esse professor tivesse os 20 minutos que o Alckmin teve, eu não seria presidente do Brasil, eu seria presidente dos Estados Unidos. Ou seja, mas o PSDB fez uma opção equivocada pelo seu candidato. Da mesma forma que o PSDB perdeu, e feio, a esquerda também perdeu. Por que a esquerda perdeu? A esquerda ela se multifacetou. O que significa multifacetar? Se antes havia uma esquerda coesa em torno de um projeto político, especialmente desenhado pelo PT, nessas eleições, cada partido da esquerda foi para um lado e cada um lançou a sua candidatura. Então, de uma hora para outra, você tinha uma força política da esquerda muito forte no Brasil, que aglutinava votos em torno de um candidato, de um só projeto, e dessa vez você teve esses votos e eles foram diluídos. Quando esses votos foram diluídos, automaticamente o que aconteceu? O candidato Jair Bolsonaro, ele foi escolhido então por uma grande maioria da parcela da população brasileira eleitoral, como o candidato que iria representar o voto contra. Aí muita gente chega e fala, voto contra, Leandro? Sim. Agora vocês vão entender o porquê o PT perdeu. Perceba o seguinte, primeiro grande erro do PT começa antes das eleições. E o mesmo erro é do PSDB. Perceba que os dois partidos erraram quando não defenderam publicamente para todo mundo que certos elementos do seu partido são corruptos e que deveriam estar presos. O PT fez isso e continua após a eleição com alguns candidatos com o mesmo discurso. O PSDB deveria ter expulsado o candidato Aécio Neves, agora não é candidato, agora era senador e depois deputado. Por que isso, gente? Vocês têm que entender que a massa brasileira não aguentava mais e já dava sinais claros de aquele modelo de toma lá da cá, aquele modelo de Temer e sua esposa gastam 12 milhões num cartão corporativo, da Dilma ter ido lá para um jantar na Europa enquanto o presidente gastar só numa garrafa de vinho mais de 1.000 euros. Esse modelo, ele começou a se desgastar perante a imagem, porque nós temos um grande fator agora que ninguém prestou atenção. Os meios de comunicação, atenção, meios de comunicação, precisam de repensar seu papel. Eu sou da esquerda, eu vou escrever só contra os caras da direita. Eu sou da direita, eu vou escrever só contra os caras da esquerda. Não. Os meios de comunicação, eles têm
que ser transparentes, têm que prover informação, seja ela positiva ou seja ela contrária. Se uma pauta é sobre fake news, ela tem que ser fake news para todos os candidatos, não apenas um. A população começou também a não mais acreditar nos meios de comunicação. Surge o maior terror hoje de todos os políticos, chamado smartphone, mídias sociais. É um campo bastante vasto, porque você recebe ali do seu colega, você vai ler, diferentemente de você vir de algum meio por coisa. E nessa guerra das mídias sociais, o candidato Jair Bolsonaro soube conversar, soube falar a língua do povo. Algo que o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, sempre soube fazer enquanto esteve na presidência. Ele falava o linguajar do povo. O Fernando Haddad foi a pior escolha que o PT poderia ter neste momento. Para você combater alguém que tem um linguajar popular, você tem que trazer alguém de linguajar popular. Nesse momento, quando o PT recebeu um não final de que o Lula não poderia ter sido candidato, e nem seria, esse é um maior erro do PT, ter persistido no erro de manter o Lula candidato. Nesse momento, quando a rejeição ao PT não passava de 21%, meus amigos, 21%, chegou ao final do segundo turno com 53%. Quem decidiu as eleições foi o índice de rejeição ao modelo, ao partido, ao candidato. O PT deveria ter feito, então, naquele momento, uma junção, fechar a esquerda numa frente única. Eu entendo que, por mais que não seja o meu candidato, mas o Ciro, mesmo com seus arrobos, com a sua loucura e seu modo meio coronel de conversar, poderia ser, de repente, o melhor candidato. Ou então, o PT não queria ficar com isso, ele quer ter um projeto dele, Jacques Wagner da Bahia. Não o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, não o conheço, me parece uma boa pessoa. É instruído, mas eu sempre disse isso para todos os professores. Para de falar difícil, para de querer falar elegante. Você tem que falar a língua do povo. Se você está dando aula para uma quinta série, você tem que falar que nem a molecada. Se você está dando uma aula na periferia, você tem que falar como a periferia fala. E não querer mostrar que ele é doutor. Mesmo porque doutorado não faz diferença alguma na gestão. Doutorado é um título acadêmico, não é um título de gestão. Ok? Outra coisa que foi acontecendo, importante, quando o PT tomou a decisão de não assinar o acordo das fake news, isso soou muito negativo no mercado, especialmente para os eleitores. Isso foi uma fonte inesgotável de pancadas que o PT tomou, né, nas eleições. Então veja bem, gente, quando o PT perdeu a eleição, ele não perdeu porque um candidato de 8 segundos conseguiu aglutinar tantos milhões de votos. Mas perdeu porque foi somatizando uma série de coisas e não conseguiram perceber, não conseguiram ler, não conseguiram entender o que o povo dizia. Essa eleição vai mudar os rumos da história da política brasileira, porque os políticos agora receberam um cartão amarelo, alguns até vermelho, onde a população está dizendo o seguinte: agora nós entendemos, isso aí todos os eleitores, sejam do Bolsonaro, do PT ou de qualquer outro candidato, entenderam a força que tem para poder demitir os políticos. Por favor, eleitores do PT, não fiquem com raiva dessa minha fala, mas, de uma forma geral, simplificando para vocês entenderem, o que aconteceu nesse momento foi uma demissão do projeto político do PT, das convicções ideológicas do PT, que, de uma hora para outra,
deixa de ter um projeto focado de fato para o povo e passou a ter um projeto focado para o partido. Tem 4 anos, na verdade, daqui a 2 anos temos eleições para prefeito, né? Ou seja, todos os partidos podem fazer sua análise e ver onde que precisa ser feito, o que tem que ser transformado, o que tem que ser mudado. Mas fica aí, ó, gostou, curtiu? Não curtiu? Dá um dislike aí. Mas inscreva-se, compartilhe. E o próximo vídeo que eu vou soltar, gente, são os desafios do presidente Jair Bolsonaro. A coisa não tá fácil para ele também não. Tá legal? Grande abraço e muito obrigado, gente. Valeu demais. Até a próxima.